Quer montar um soft starter para AC em estado sólido? Vamos ver nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um pequeno projeto de final de semana, a gente já não faz há algum tempo, de um soft starter, mas esse aqui é diferente de um outro que eu mostrei anteriormente. Esse daqui é um soft starter AC, exclusivo para AC, em estado sólido. Ele não tem relé de espécie nenhuma. Ele usa um triac e pode manejar cargas de potência até relativamente elevada, dependendo obviamente do modelo de triac que você utiliza. Então basicamente a gente vai usar o soft starter para motores AC e para lâmpadas, especificamente lâmpadas incandescentes e algumas lâmpadas que precisam de uma partida suave. Bom, qual o objetivo do soft starter, né? Ele é muito utilizado inclusive em indústria, equipamentos de grande porte, soft starters robustos, microcontrolados, microprocessados inclusive, que não fazem somente o soft starter, mas também fazem o soft shutdown, né? O soft off. Ele desliga também suavemente. O objetivo é prolongar a vida útil do equipamento, da máquina. Normalmente um motor, muito utilizado em motores industriais. Então você tem uma partida suave. Como ele faz isso? Ele controla a potência da entrada desse motor inicial e depois de um determinado período, normalmente algumas centenas de milissegundos, ele atinge a potência máxima, fazendo com que a partida seja suave, o desgaste mecânico desse equipamento, dessa máquina elétrica, seja menor e a vida útil, obviamente, prolongada. Da mesma forma, ao desligar, ele pode fazer isso também com outro tipo de circuito que faz um desligamento suave. Mas na prática, aqui para equipamentos de porte menor, porte não industrial, você pode precisar de um soft starter para motores e lâmpadas, para que elas partam de forma suave nos primeiros 400, 500 milissegundos e em seguida recebam a potência total para poder trabalhar normalmente. Eu vou mostrar aqui o circuito, como funciona, e nós vamos ver os sinais no osciloscópio para entender efetivamente, que é a melhor forma de entender como esse tipo aqui de soft starter funciona, porque existem outras metodologias. Por exemplo, o soft starter que eu mostrei em outro vídeo, que poderia ser AC ou DC, mas ele precisava ser alimentado e por DC ele tinha um relé também. Ele utilizava a técnica do resistor. Então na partida você tinha um resistor que limitava a corrente de partida e após alguns milissegundos o circuito temporizado chaveava para a potência total através de um relé. Então a técnica utilizando o resistor. Há outras usando os termistores, né? Os termistores que numa partida a frio eles vão segurar um pouco mais a corrente e ao aquecer com aquela primeira passagem da corrente ele vai reduzir a sua resistência e permitir a passagem da potência total. Esse é com o termistor. E existem outras técnicas. A técnica aqui é utilizada na retificação em meia onda na primeira etapa, no primeiro ciclo, quando você tem o soft start, né, a partida suave, e após uma determinada temporização você tem a onda completa na saída. A vantagem do triac é que ele é um dispositivo bidirecional para corrente alternada, então ele conduz tanto no ciclo positivo da senoide como no ciclo negativo, ou seja, ele conduzindo nos dois ciclos, claro, controlado pela sua porta, pelo seu gate, você vai permitir que o ciclo positivo conduza, né, que ele conduza o positivo ou o negativo. Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource, loja de componentes eletrônicos, oferece cupom de 10% de desconto para os primeiros registrados e também um cupom adicional de $14 para facilitar o frete. Vale a pena dar uma checada, são diversos componentes eletrônicos ativos, passivos, com uma variedade imensa e componentes raros aqui você encontra, que normalmente você não acha em qualquer lugar. Vale a pena conferir o site completamente em português, com acesso direto de contato com a loja, inclusive telefones aqui de contato diretamente no Brasil. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, voltando para o nosso vídeo. E ele tem uma característica, ele precisa de um sinal aqui no gate positivo para ele poder conduzir o semiciclo positivo ou negativo para conduzir o outro semiciclo. Aquele projeto de dimmer, por exemplo, utiliza um circuito similar a esse daqui. A diferença é que a gente faz um controle do pulso que entra no gate
defasando ele com relação ao sinal AC que alimenta a sua carga. De modo que o disparo do triac só aconteça com um determinado atraso, permitindo passar apenas parte do semiciclo, tanto positivo quanto negativo, e assim eu controlo a potência. Ok? Eu já expliquei isso num outro vídeo, especificamente no que eu falo sobre triac. Quem tiver dúvida, dá uma conferida. Aqui eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter essa rede RC aqui, olha, um capacitor. Eu vou aproximar aqui para a gente ver melhor o esquema. Eu tenho aqui, basicamente o circuito é esse, tá? Um triac. Esse triac pode ser, por exemplo, eu estou usando um BT139, pode ser um BT136 para potências mais baixas, tá? Mas você pode usar aqueles triacs parrudões de 40 amperes, se você quiser, ok? Então eu tenho esse triac, eu tenho em paralelo a ele um capacitor aqui de 47 nano, ele tem uma função similar a um snubber, aqui é uma proteção de chaveamento, não faz temporização aqui, tá? Eu tenho uma rede aqui no divisor resistivo, com um resistor de 10K em série com um trimpote de 100K. Essa rede aqui vai ajustar o ponto de disparo do triac, porque aqui eu posso, além de ter a temporização, eu posso ajustar que ponto que eu quero que ele dispare. Então eu vou ter maior ou menor tempo naquele ciclo inicial de carga baixa. É interessante que ele é ajustável esse circuito. Depois eu tenho um resistor de 1K5 para o gate, que vai limitar a corrente aqui para o gate. E aqui um capacitor de 47 microfarads e um capacitor aqui de 100 microfarads em paralelo com um resistor de 22K. Esses 100 microfarads com 22K vão determinar o tempo médio do ciclo inicial, ok? Agora aqui eu tenho dois diodos, repare que eles estão invertidos aqui. O que acontece é que o primeiro diodo vai permitir com que apenas um pulso negativo venha para o gate, e com isso ele só vai permitir a passagem do semiciclo negativo, diminuindo a carga aqui, a potência que vem para a carga pela metade. Então com essa redução eu tenho a lâmpada acendendo fraquinha no início. Agora quando esse conjunto aqui carregar completamente, o outro diodo vai permitir com que o gate receba tanto o ciclo positivo quanto o ciclo negativo nos pulsos aqui para disparar o triac, e o triac passa a conduzir nos dois sentidos. A explicação é um pouco longa, talvez um pouco complexa, mas a gente vai ver esses sinais no osciloscópio, então o entendimento vai ser melhor observado no osciloscópio. Eu vou mostrar fazendo um trigger, né, tirando uma fotografia do período inicial, nos primeiros 500 milissegundos, por exemplo, ou do primeiro segundo, e a gente vai ver o que acontece na metade desse primeiro segundo e depois em diante, né? Ou seja, depois do soft start. Vamos ver isso na prática. Mostrando aqui novamente o circuito montado aqui na protoboard. A gente tem aqui o triac. O triac, os dois capacitores, um de 100 e o outro de 47, tá? As tensões que ficam em cima desses capacitores são baixas. Então, capacitores aí de 50 volts são mais do que suficientes aqui para atender, tá? Então você pode usar aqui 47 por 50 e 100 por 50. Agora, esse capacitor aqui de poliéster que fica em paralelo com o triac, ele precisa ser de 400 volts, tá? É um 47 nano, 400 volts. Depois aqui, os diodinhos, eu estou usando um N4148, mas você pode usar um N4007, não tem problema, tá? Pode usar aqui, a função dele basicamente é fazer a retificação em meia onda para um lado e para o outro, num sentido e no outro sentido, de forma a distribuir os pulsos aqui para o gate do meu triac. Aqui o trimpote é um trimpote de precisão multivoltas para ajustar o ponto com melhor precisão, é de 100K. E depois os outros três resistores, são pouquíssimos componentes. Olha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes, tá? Você faz esse triac, você pode montar numa caixinha pequena, numa plaquinha bem pequenininha, e colocar ele antes da tomada, né, em série com a tomada, de modo a alimentar a sua carga, o seu motor com ele, ok? Lembrando que dependendo da potência, é bom botar um dissipador de calor aqui no triac, tá? Porque ele vai esquentar, principalmente se você usar por longos períodos. Agora vamos mostrar aqui a lâmpada funcionando. Eu vou ligar, ela vai acender fraca, parcialmente,
e depois, logo em seguida, potência total. Então vamos lá. Ok? Foi bem rápido, né? Ele acendeu um pouquinho e depois tudo. Uma coisa interessante é que, ao contrário dos circuitos que usam um microcontrolador, que você pode ajustar esse sinal do gate aqui, conforme a programação, esse aqui é um circuito totalmente analógico. Então, você tem essa partida e você tem que, para fazer uma segunda partida, por exemplo, eu desliguei. Se eu quiser ligar novamente, provavelmente ele não vai fazer o soft starter, porque não deu tempo de descarregar esse capacitor aqui. Então, ele não vai contar aquele tempo total. Ele vai descarregar, mas demora uns 30 segundos para poder usar novamente. Tá? Agora, quem usa soft starter não fica ligando e desligando. Você ligou, ele vai aplicar o soft starter, dali a pouco você desliga, espera 30 segundos para poder ligar novamente e ter a mesma funcionalidade, senão ele não vai perder. Por exemplo, eu não fiz nada aqui, já passou o tempo, eu vou ligar para ver se acontece novamente. Vamos lá. Ok, funcionou. Ele deu aquela primeira partida bem fraca e depois a forte. Agora, se eu ligar agora imediatamente, até deu, mas parece que menos tempo. O ajuste aqui, ó, eu posso fazer com que ele fique um pouco mais longo esse tempo, né? Então eu vou tentar aqui baixar um pouco. Vamos ver se puxar aqui esse tripote um pouquinho para cima, ver se o tempo da partida fica um pouco mais longo. Vou ligar. Aí eu baixei demais, ele nem partiu, né? Ele ficou só na meia onda. Deixa eu ir para um ponto. E por isso que é interessante um tripote multivoltas, né? Vamos ver agora. Liguei. Ok. Ficou bem mais longo agora. Repararam? Olha, eu liguei primeira fase, segunda fase. Fica mais notável aqui a questão do soft starter. A gente pode fazer aqui com o motor também. Eu vou usar aqui um motor da Dremel. E vamos ver, não sei se vai ser possível, mas pelo menos ouvir o barulho do motor partindo. Ok, eu vou colocar agora aqui a Dremel, a gente vai ouvir um barulho inicial com a partida do motor em velocidade menor e meio segundo depois a velocidade maior dele, ok? Então vamos lá, vou ligar. Ok. Perfeito, ele partiu com aquele primeiro giro mais lento e na sequência ele aumentou para o giro máximo, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui os sinais no osciloscópio para a gente entender o que está acontecendo no soft starter. Bom pessoal, eu fiz o seguinte, eu liguei o osciloscópio na lâmpada, ou seja, na saída da lâmpada aqui, ó, para a gente poder verificar como é a forma de onda na saída da lâmpada utilizando o soft starter. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui em single trigger para a gente pegar um flash, um snapshot, né, uma fotografia desse sinal no primeiro segundo da ligação, porque é onde interessa, onde o soft starter vai atuar. Lembre-se que ele vai atuar aí na casa dos centenas de milissegundos entre um estágio e o outro. Tá? Então eu já botei lá em single trigger, eu vou ligar, ele vai dar uma captura dessa forma de onda e a gente vai poder analisar aqui, ok? Vou ligar agora, 1, 2, ok, desliguei. Bom, aqui a gente já percebe o seguinte, eu vou dar uma largada aqui nesse sinal, esse sinal está congelado, mexer aqui no posicionamento, a gente vê que inicialmente eu tenho uma saída com sinal de semiciclo negativo, né? A gente pode expandir isso aqui para ver o sinal, mas está assim apertado para a gente ver no tempo, né? Aqui, ó, todo o semiciclo aqui negativo e a partir de um certo momento, que eu vou correr para cá, ó, ele passa a ser positivo e negativo. Então nessa primeira fase aqui eu tinha o soft starter, era a partida suave. E a partir desse momento ele entregou a retificação em onda completa, ok? Há uma certa distorção aqui de ângulo por causa do ajuste da potência e do tempo de partida. Isso aqui pode variar com um ajuste naquele trimpote. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá naquele tempo inicial e eu vou medir quanto tempo ele levou durante o soft starter. Então eu já estou com os meus cursores aqui, ó. Eu vou marcar aqui o primeiro cursor bem aqui no início do primeiro pulso.
e o segundo cursor aqui quando começa o primeiro do positivo. Tá, ele marcou 358 milissegundos, foi o tempo que ele levou no soft start. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer aqui no trim-pot e nós vamos aumentar esse tempo. Vamos lá. Ok, puxei um pouquinho para aumentar o tempo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou botar lá com o período de 100 milissegundos, single trigger, vou ligar. Ok, liguei, capturou, vou desligar. Agora vamos ver o tempo, eu não preciso nem expandir aqui, é só mexer nos cursores. O primeiro cursor já está aqui, o segundo ele está aqui embaixo, ó, quando começa o outro semiciclo. Aumentou para 592 milissegundos. Tá? Ou seja, eu aumentei o tempo do soft start. Agora eu vou tentar diminuir. Vou puxar ele para um valor menor. Novamente, single trigger. Liguei. Capturou. Deu para ver que ficou bem mais curto ali, né? Vamos puxar aqui o cursor para cá. E agora eu tenho um soft starter de apenas 174 milissegundos. Portanto, eu ajusto o tempo da partida com o trim-pot. Ok? Novamente, expandindo aqui no horizontal, a gente pode ver aqui a forma de onda em retificação completa. Vai sempre ter uma distorção nesse tipo de circuito, né? Mas a maior parte dos motores e lâmpadas vão assimilar bem isso. E aqui antes, ó, durante o soft starter, está bem alargado aqui, só os pulsos negativos. Ó. Só os pulsos negativos. Isso porque o meu gate lá do triac, ele só recebia pulsos negativos para poder conduzir só o semiciclo de baixo, em determinado ponto de fase, por isso que ele não faz uma senoide perfeita, aqui uma semi-senoide perfeita. Depois ele passou a receber pulsos positivos e negativos, também aqui com um determinado corte de fase. Então, o que a gente nota é que há uma certa perda de potência aqui por conta disso. O ajuste pode ser feito no trim-pot, mas você vai também mexer no tempo do soft starter. Tá? Há algumas formas de tentar equilibrar esse circuito para que o ponto aqui seja mais, o ponto de trigger seja mais perfeito do semiciclo completo, de modo que a gente tenha uma perda menor de potência. Mas em geral é tolerável essa pequena diferença, tá? E para lâmpadas e determinados motores não há nenhum problema grave em você ter essa pequena redução. Tá? Mas na prática o que ele está proposto a fazer, que é o soft starter, ele está fazendo bem. Eu vou tentar aumentar mais esse tempo. A gente chegou a 500 e pouco, né? Acho que o ideal aqui é em torno de 300 a 400 milissegundos, dependendo do equipamento, já vai ser suficiente. Vamos ver aqui quanto é que dá aqui nesse ponto. Tem que botar aqui em 100 milissegundos de amostragem, senão a gente não consegue capturar todo o tempo. Liguei. Ok, vamos ver quanto é que ele mediu. Aqui 285, ó. Um pouquinho mais para ele ficar melhor. Ok? E tá lá o sinal. Bom, pessoal, esse aí é o circuito, muito simples, como eu falei, são 10 componentes. Eu vou deixar a lista aqui dos componentes, o diagrama também, que é muito simples, tá? A gente pode ver aqui. Você pode montar ele numa pequena placa universal, porque são pouquíssimas conexões, ou fazer uma plaquinha específica para ele, tá? Vale a pena. Atenção, ele é um circuito que não é isolado da rede elétrica, portanto você precisa ter atenção ao fazer as conexões, porque ele vai estar alimentado aqui pelo AC direto. Não tem transformador, não tem nenhum tipo de isolamento, não precisa ser montado numa caixa plástica bem isolada e tomar cuidado nas conexões, porque o AC aqui está direto. Outro cuidado é usar um dissipador de calor de porte médio para o seu triac, especialmente se você for usar máquinas e lâmpadas de alto consumo, né? Porque ele vai aquecer e você pode queimar o triac. Alguns ajustes no tempo, além do trim-pot, podem ser feitos com a variação deste capacitor aqui de 100 microfarads e também do resistor de 22. Não é bom fugir muito dessa região aqui que ele está,
Mas você pode experimentar capacitores maiores aí de 220, 330 microfarads, tá? E resistores também, alterar um pouquinho. Com isso você vai mexer no tempo, ok? Mais uma vez, lembrando que os capacitores devem ser aí na faixa de 50 volts. As tensões em cima deles são baixas. E os resistores pode ser aí de 1/4 ou de 1/8 de watt, porque o consumo ali também é baixo, a dissipação é baixa em cima dos resistores. Diodos retificadores simples, como um N4148. E a única especificação mais crítica é o próprio triac, que vai ter que ser compatível com a sua carga. Então BT136, BT139 serve para cargas aí de até 100, 150, até 200 watts em uma boa. Acima disso é melhor verificar um bom dissipador ou um triac de maior potência. E o capacitor que tem aqui, trabalhando com uma espécie de snubber, para ser um snubber perfeito teria que ter um resistor em série com ele, né? Não coloquei, mas pode botar um resistor em série também, aí da ordem de 33 ohms em série com ele. E o capacitor precisa ser de 400 volts, né? Porque ele vai trabalhar direto com AC ali. Funciona tanto em 110 quanto em 220, caso perguntem. Ok? Só atenção que se trabalhar em 220, cuidado mais uma vez com esse capacitor. O ideal é botar um de 630 volts. E alguns cuidados com as tensões que ficam aqui nesses capacitores eletrolíticos também. 63 volts eu acho que atende bem nos dois casos. Os demais componentes compatíveis com a tensão de 220. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse projeto, mini projeto de final de semana, muito útil para quem precisa de um soft starter. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.